Eles foram os investigadores paranormais mais famosos do mundo, inspiraram filmes que arrecadaram bilhões e construíram um legado cercado de mistério. Mas por trás das câmeras e das histórias assombrosas existe um lado sombrio, feito de acusações graves, supostas fraudes e segredos que eles jamais quiseram revelar. Hoje você vai conhecer as polêmicas que abalaram a reputação de Ed e Lorraine Warren. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita e deixa um comentário, que isso ajuda muito no engajamento, e me segue lá no Instagram no @KimSiqueiraOficial. Antes de começar, eu preciso dizer que esse vídeo não tem o intuito de denegrir a imagem dos Warren ou algo do tipo, até mesmo porque eu aprecio o trabalho deles e o legado que eles deixaram. Quem aqui já assistiu os outros vídeos que eu fiz sobre eles sabe que sempre busco falar todos os lados, seja positivo ou negativo, e passar o máximo de informações. Enfim, bora começar esse caso sinistro. Quando pensamos em Ed e Lorraine Warren, a imagem que vem à mente é a do casal apaixonado que enfrentava demônios e ajudava famílias aterrorizadas pelo sobrenatural. Pelo menos é assim que Hollywood quer que a gente se lembre deles. Mas e se eu te disser que muitos dos casos que os tornaram famosos têm versões completamente diferentes? Para começar, vamos falar das polêmicas sobre os casos investigados ou supostamente investigados por eles. Começando pela assombração da família Perron, que foi a base para o primeiro filme de sucesso da franquia de Invocação do Mal. Para quem não lembra da história, um casal e suas 5 filhas se mudam para uma casa antiga sem saber do passado da casa, onde passam a presenciar atividades sobrenaturais e são atormentados pelo espírito de uma bruxa chamada Bathsheba Sherman. A atual proprietária da casa, Norma Sutcliffe, pesquisou o histórico da casa e descobriu muitos erros apresentados como verdades pela família Perron e pelos Warrens, e consequentemente pelos produtores do filme. Norman processou a Warner Bros. Por causa do número de curiosos que iam até a propriedade para invadir após o lançamento do filme. Ela também fez uma pesquisa detalhada, onde diz que nunca aconteceu nenhum tipo de culto satânico ou sacrifício de crianças na propriedade, como era dito pelo Ed e pela Lorraine. Amityville foi mais um caso polêmico dos Warrens. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu quero fazer um vídeo específico sobre esse caso, mas só para relembrar, Ronnie DeFeo, de 23 anos, matou brutalmente seus pais e seus irmãos, alegando que vozes ordenaram que ele cometesse o crime. E após o crime, a família Lutz se mudou para a casa de Amityville e alegaram presenciar muitas atividades sobrenaturais. Os Lutz deixaram a casa após cerca de um mês e logo depois convidaram repórteres e investigadores paranormais para estudar a casa. Óbvio que os Warrens apareceram e Lorraine afirmou que a casa estava possuída por uma entidade demoníaca. E essa foi a oportunidade que os Warrens precisavam para ficar em evidência na mídia. Uma foto de um menino fantasma tirada na casa de Amityville durante essa suposta investigação é considerada prova de que a casa realmente era mal assombrada. Mas muitos acreditam que essa foto seja apenas uma farsa. Posteriormente, os Lutz escreveram um livro sobre tudo o que viveram na casa, mas anos depois admitiram que grande parte do livro eram eventos exagerados ou mentirosos. Anos mais tarde, o próprio Ronnie DeFeo teria assumido que tudo foi uma armação para que ele pudesse alegar insanidade, e dizem que os Lutz foram pagos pelo advogado do DeFeo para se mudar para a casa e inventar toda aquela história. O filme Invocação do Mal 2, lançado em 2016, mostra a investigação dos Warren na casa da família Hodgson, que ficou conhecido como Poltergeist de Enfield, um dos casos mais famosos do casal. A verdade é que as coisas não aconteceram da forma como a gente viu no filme. Só para relembrar, esse caso gira em torno de uma menina chamada Janet Hodgson, que foi atormentada e possuída por um espírito maligno. A casa da família foi investigada e existem diversas gravações de áudio e vídeo durante os 2 anos de investigação.
Mas, posteriormente, a própria Janet admitiu que ela e sua irmã inventaram parte dos eventos ocorridos na casa. E quanto aos Warrens, eles não fizeram uma investigação detalhada como é mostrado no filme. Inicialmente, eles tiveram acesso negado à casa e, quando finalmente conseguiram, ficaram apenas um dia lá. E ainda assim, eles retrataram o caso do poltergeist de Enfield como um dos mais notórios de suas carreiras. De acordo com Guy Leon Playfair, o parapsicólogo responsável por investigar o caso da família Hodgson, durante a investigação, os Warrens apareceram uma única vez na casa e que o Ed teria dito para o Guy que eles poderiam ganhar muito dinheiro com o caso. Guy também afirmou que os Warrens não foram convidados e que apareceram lá por conta própria. Outra suposta farsa apontada seria o caso do Bill Ramsey. Eu já contei esse caso completo aqui no canal, vou deixar o link aqui no card, mas eu vou fazer um breve resumo. Bill Ramsey morava na Inglaterra e teria sido possuído pelo espírito de um lobisomem. Ele chegou a atacar algumas pessoas, inclusive policiais, e quando Ed e Lorraine viram o caso do Bill pela TV, decidiram ir até lá investigar. Existem algumas fotos do exorcismo feito e, de acordo com o Ed, ele dizia que todo o exorcismo havia sido gravado, além de ter a filmagem do Bill se transformando em lobisomem. Mas, como sempre, ele nunca mostrou essa gravação para ninguém. Acontece que esse caso até hoje gera uma certa dúvida e põe em xeque todo o trabalho dos Warrens, porque uma pessoa ser possuída por um espírito maligno, ok, mas por um espírito maligno de um lobisomem é meio questionável. Muitos acreditam que, na verdade, o Bill Ramsey sofria de licantropia, que é uma condição psiquiátrica, e Ed e Lorraine teriam se aproveitado dessa situação e criado mais um caso midiático. Outro caso envolvido em polêmicas é o da família Snedeker, que deu origem ao filme The Haunting Connecticut, lançado em 2009. Relembrando um pouco o caso, a família Snedeker comprou uma casa perto do hospital onde seu filho fazia tratamento para o câncer, mas descobriram que a casa era uma antiga funerária e a família alegou ter presenciado atividades paranormais, incluindo possessão. Acontece que Lorraine Warren declarou em uma entrevista que era constrangedora a forma como o filme havia retratado o caso, já que ela e o Ed haviam investido muitos esforços para ajudar a família. Não satisfeitos, os Warrens publicaram um livro sobre o caso de acordo com a versão deles e contrataram um autor romancista de terror para ajudar a escrever o livro. Esse autor, chamado Ray Garton, disse em entrevista que a história contada pela Lorraine não batia com a história contada pela própria família. E quando ele falou sobre isso ao Ed Warren, ele respondeu: "Eles são loucos, você tem parte da história, basta usar o que funciona e inventar o resto. Apenas invente e torne assustador." Um caso pouco conhecido dos Warren é do cemitério Union, em Easton, Connecticut, conhecido por sua lenda da Dama Branca. Essa lenda ficou conhecida através dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que após investigar o local em 1990, lançaram um livro chamado Cemitério: Assombrações Reais de um Antigo Cemitério da Nova Inglaterra. Esse cemitério é tido como um dos locais mais assombrados de todo o estado de Connecticut. De acordo com a lenda sobre o local, há muitos anos um homem estava dirigindo pela estrada quando uma mulher de branco apareceu de repente no meio da pista. O motorista não conseguiu parar o carro a tempo ou diminuir a velocidade e acabou atropelando essa mulher. Mas quando o motorista saiu do carro para socorrer essa moça, ela não estava em lugar nenhum. A mulher tinha simplesmente desaparecido. Desde então, inúmeras pessoas relataram ter visto essa mulher, vestida de branco, vagando pelo cemitério e arredores. Alguns acreditam que é o espírito de uma mulher que perdeu o filho. Outros acreditam que pode ser uma noiva que foi abandonada e tirou a própria vida. Essa lenda é muito famosa por lá e atrai muitos visitantes para esse cemitério. Os Warrens alegaram ter passado muito tempo procurando evidências para provar que essa mulher de branco era real, até que em 1990, de acordo com Ed, ele afirmou que durante a investigação viu a aparição dessa mulher.
Ele disse que ouviu uma mulher chorando e, quando olhou, viu centenas de luzes fantasmagóricas flutuando ao redor de uma mulher. Ed alegava ter capturado essa aparição em vídeo, mas quando foi solicitado que ele mostrasse essas gravações, ele negou. E esse tipo de comportamento do casal Warren de não querer mostrar nenhuma foto ou vídeo sempre colocou em xeque a veracidade das histórias que eles contavam. Afinal, se eles já eram mundialmente conhecidos por serem investigadores paranormais, por que não mostrar uma evidência? Será que essas evidências não existiam? Eis a questão. Agora vamos entrar num assunto bem polêmico. No vídeo que eu fiz sobre a biografia do casal, eu contei brevemente sobre a acusação de pedofilia e abuso envolvendo Ed Warren. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir depois, e também tem uma playlist exclusiva só com os casos dos Warrens, que eu vou deixar o link nos comentários para você maratonar. E agora eu vou contar essa polêmica com mais detalhes. Pois bem, poucas semanas após a estreia do primeiro filme de Invocação do Mal, lá em 2013, os executivos da Warner Bros. Foram informados de um assunto bem delicado envolvendo os Warrens. No início dos anos 60, Ed teria iniciado um relacionamento com uma garota menor de idade com o consentimento da Lorraine. Judith Penney, hoje com mais de 70 anos, disse em uma declaração juramentada feita em 2014 que viveu na casa dos Warrens como amante do Ed por cerca de 40 anos. De acordo com o jornal The Hollywood Reporter, Judith tinha apenas 15 anos quando conheceu o Ed, que já tinha 35 anos. Detalhe é que nessa época, a Judith tinha a mesma idade que a única filha dos Warrens. Na época, Ed trabalhava como motorista de uma linha de ônibus em Monroe para complementar a renda porque eles ainda não eram famosos. E Judith, que era apenas uma estudante, pegava o ônibus que Ed dirigia para ir à escola. Os dois começaram a ter um relacionamento até que em 1963, Judith se mudou para a casa dos Warrens. De acordo com a Judith, ela viveu na casa com eles por 40 anos e seu quarto ficava em frente ao quarto do casal. Mas, posteriormente, os Warrens construíram um pequeno apartamento para ela na parte de cima da casa. E, de acordo com a Judith, o Ed revezava. Um dia ele dormia com ela e no outro com a Lorraine. Inclusive, no próprio livro dos Warrens, O Demonologista, de 1980, o escritor Gerald Brittle faz menção a Judith Penney quando fala de um caso investigado pelos Warrens em 1974. Com pouco tempo que estava morando com os Warrens, alguém denunciou o relacionamento dos dois para a polícia e Judith foi presa. Ela passou uma noite na cadeia enquanto os policiais tentavam convencê-la a assinar uma declaração admitindo seu relacionamento com Ed. Como ela se recusou a cooperar, o tribunal ordenou que ela frequentasse reuniões semanais para jovens infratores. E, de acordo com a Judith, era o Ed que a buscava na escola toda semana para levá-la a essas reuniões obrigatórias. Judith contou que os Warrens a apresentavam de várias maneiras, ou diziam que ela era uma sobrinha ou uma menina pobre que eles acolheram por caridade. Em 1978, aos 30 anos, Judith engravidou do Ed, mas a Lorraine teria a obrigado a fazer um aborto. Segundo a Judith, a Lorraine disse que se o Ed tivesse um filho fora do casamento, isso poderia se tornar público e arruinar os negócios dos Warrens. Em uma declaração ao Hollywood Reporter, Judith disse: "Eles queriam que eu contasse a todos que alguém tinha entrado em meu apartamento e me estuprado, e eu não faria isso. Eu estava com tanto medo, eu não sabia mais o que fazer, mas fiz um aborto. Na noite em que me buscaram no hospital, depois de fazer isso, eles saíram, deram um sermão e me deixaram sozinha." Judith também alegou que Ed abusava fisicamente de Lorraine. Ela disse que certa vez viu Ed dar um tapa tão forte no rosto da Lorraine que ela desmaiou. Judith afirmou que as agressões eram frequentes e que por várias vezes ela chegou a pensar que os dois fossem se matar. Lembra que eu falei da suposta aparição que o Ed capturou no cemitério da Dama de Branco? Então, de acordo com a Judith, o Ed pediu a sua ajuda para fazer a filmagem. Ele disse para ela se vestir como se fosse a mulher de branco porque ele queria fazer um vídeo mostrando como seria se esse espírito fosse visto vagando pelo cemitério.
De acordo com a Judith, o seu relacionamento com Ed só terminou em 2003, mas eles continuaram amigos até a morte do Ed em 2006. Quando a Judith deu a entrevista para o Hollywood Reporter em 2017, o advogado da Lorraine entrou em contato com o jornal dizendo que Judy e Tony Spera, filha e genro dos Warrens, nunca viram nenhuma das supostas condutas durante as décadas que passaram com Ed, Lorraine e Judith. E claro que a Judy não presenciaria nada, porque ela não morava com os pais, e sim com os avós, os pais da Lorraine. Em uma entrevista em 2020, Judy disse que passou a maior parte da sua infância morando com os avós, por causa do quanto Ed e a Lorraine viajavam a trabalho. Ela chegou a morar com eles por um breve período, mas Judy disse que era difícil se sentir confortável na casa deles. Agora vamos falar dos processos envolvendo direta ou indiretamente os Warrens, e olha que não são poucos. O produtor Tony DeRosa Grande, criador do que se tornaria a franquia Invocação do Mal, logo após a estreia do primeiro filme em 2013, enviou um e-mail aos principais executivos da Warner New Line dizendo que o filme estava muito longe da verdadeira história dos Warrens. Tony também processou a Warner por conta dos lucros do filme, após alegar ter sido injustamente excluído das sequências e spin-offs da franquia. Tony disse que não só o casamento dos Warrens era muito diferente daquele retratado nos filmes, como a filha deles, a Judy, que, como eu disse, não morava com os pais, e que a Judith Penney era a única jovem na casa morando com eles. Tony ainda declarou que Ed era um pedófilo, predador sexual e um marido fisicamente abusivo. Mesmo com essas declarações, em 2006, o filme Invocação do Mal 2, dirigido por James Wan, retratou o casal como fortemente apaixonados. E é nesse filme que tem a cena clássica do Patrick Wilson dançando com a Vera Farmiga na sala de estar. Outra pessoa que entrou com um processo contra a Warner e New Line pelos filmes foi o escritor Gerald Brittle, que escreveu a maioria dos livros dos Warrens. O autor alega que a franquia Invocação do Mal copia seu livro de 1980, O Demonologistas. Gerald está processando a Warner New Line por 900 milhões de dólares. Em contrapartida, o estúdio argumentou que os filmes são protegidos por reivindicações de direitos autorais, mas Gerald rebateu dizendo que o estúdio estava ciente que a forma que os Warrens foram representados em seus livros estava longe da verdade. Gerald Brittle deu uma declaração dizendo que, na época, acreditou nas histórias que os Warrens lhe contaram, mas depois descobriu que eram inventadas. Inclusive, tem uma cláusula de contrato da Lorraine para a franquia de Invocação do Mal que ela e Ed não poderiam ser retratados nos filmes se envolvendo em casos extraconjugais ou se envolvendo em crimes como relacionamento com menores. O que é um pouco suspeito, né? Mas, enfim. Fato é que a franquia de Invocação do Mal é um sucesso e já rendeu mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria no mundo todo, tornando-se a franquia de terror de maior sucesso na história do cinema. Não tem como falar dos Warrens e de suas polêmicas sem falar da Annabelle. Também tem vídeo completinho sobre ela aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para vocês. Annabelle, sem dúvida, é o item mais famoso do Museu dos Warrens, que eu vou falar melhor já já, e o caso mais conhecido deles. Muitos acreditam que a Annabelle não passa de uma farsa dos Warrens, já que existe uma similaridade absurda entre a Annabelle do caso com a boneca de um programa de TV chamado The Twilight Zone. Em um episódio dessa série, uma mulher chamada Annabelle presenteia sua filha com uma boneca falante chamada Talk Tina, mas o padrasto da garota odeia a boneca logo de cara. A boneca é inofensiva, mas do nada começa a falar com um tom macabro, especialmente com o padrasto da menina, que tenta jogá-la fora, mas ela reaparece e passa a ameaçá-lo. Bom, algo muito similar aconteceu no caso da Annabelle, o que realmente nos faz duvidar da veracidade da história contada por Ed e Lorraine Warren. Já que estamos falando da Annabelle, precisamos falar da polêmica morte do investigador paranormal Dan Rivera, que era pupilo da Lorraine
Lorraine. Bom, Dan Rivera faleceu no dia 13 de julho aos 54 anos, durante a turnê Devils on the Run, que exibia a verdadeira Annabelle na Pensilvânia. Rivera foi encontrado já sem vida em seu quarto por colegas de trabalho. Acontece que a internet foi bombardeada com a informação de que ele morreu enquanto manuseava Annabelle. Mas não foi isso que aconteceu. De acordo com o legista e com o relatório da polícia, Dan estava em seu quarto de hotel quando faleceu e a boneca não estava lá, como diziam as notícias. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, mas acredita-se que tenha sido uma parada cardíaca. De acordo com o legista, o laudo deverá sair entre 60 até 90 dias. Ainda falando da Annabelle, precisamos falar da venda do museu que aconteceu recentemente. Eu sei que eu tô devendo para vocês um vídeo exclusivo sobre o museu e os objetos que tem lá. Juro que eu não esqueci que eu vou fazer esse vídeo, aguarde. Poucos dias após o falecimento de Dan Rivera, no dia 1º de agosto, o comediante de stand-up Matthew Rife revelou que comprou a casa e o museu oculto de Ed e Lorraine Warren, o que o tornou o guardião legal tanto da boneca como dos outros objetos sinistros que tem lá pelos próximos 5 anos. Matthew Rife, que comprou a casa junto com o seu amigo e estrela do YouTube Elton Castillo, chamou a casa de Fazenda Centenária de as peças mais importantes e proeminentes da história paranormal do mundo. A ideia dos amigos é voltar a abrir as portas do museu em outubro desse ano para visitas guiadas, incluindo a possibilidade de passar a noite lá. A casa e o museu não estavam abertos ao público nos últimos anos, após terem sido fechados em 2019 após o falecimento de Lorraine. O neto dos Warrens, o Chris McKinnell, ao saber da venda do museu, fez uma declaração polêmica no Instagram, abre aspas, "Um legado de família. Fiquei em silêncio o máximo que pude, talvez mais do que deveria. Ao longo dos anos, afastei-me cada vez mais da minha família devido a profundas diferenças na forma como vemos e preservamos o legado dos meus avós, Ed e Lorraine Warren. No cerne dessa distância está uma discordância sincera sobre o quão sagrada esta obra realmente é e como ela deve ser tratada com reverência, não com publicidade. Mais recentemente, expressei minha preocupação com a possibilidade de Annabelle ser levada em turnê, e agora estou vendo o único lar de verdade que já conheci, o único lugar no mundo que me parecia sem dúvida um lar, ser transformado em atração turística. Deixe-me ser claro, não tenho nada contra Matthew Rife. Eu não sabia quem ele era até alguns dias atrás. Acredito que suas intenções são boas e não o responsabilizo pelas decisões que o levaram a este momento. Mas para mim, isso é profundamente pessoal. Meus avós não eram apenas investigadores paranormais, eles eram meus guias. Lembro-me de ir de bicicleta até a casa deles quando criança. Lembro-me da minha avó me preparando tomate e queijo tostados no pão de centeio. Lembro-me das férias que passei lá, da sabedoria silenciosa que compartilhavam e do inabalável senso de dever que sentiam em proteger as pessoas daquilo que nem sempre conseguiam ver ou entender. Morei em mais de 100 lugares ao redor do mundo, mas aquela casa, aquele museu, foi a única constante na minha vida. Eu não era consultado, eu não estava envolvido, e há anos tenho sido frequentemente mal interpretado, chamado de narcisista ou ávido por atenção, mas isso nunca foi quem eu sou. Eu não quero ser famoso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero honrar a responsabilidade que meus avós confiaram a todos nós. Proteger os vivos, respeitar os mortos e nunca transformar esta obra sagrada em espetáculo. Eu não sei o que vem a seguir, mas eu sei que não poderia ficar em silêncio. Esse legado importa, não é uma marca, não é conteúdo, não é entretenimento, é sagrado. Para aqueles que entraram em contato, me marcaram ou simplesmente reservaram um momento para ouvir, obrigada, eu vejo vocês. E continuarei defendendo aquilo que acredito, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. Inclusive, ele esteve no Brasil para um evento em 2023, onde falou sobre o trabalho de seus avós e sobre a The Warren Legacy Foundation for Paranormal Research,
organização fundada pela família para investigar casos paranormais. Não existem provas que digam com certeza que Ed e Lorraine Warren foram fraudes. No entanto, também não há evidências que provem que eles não foram. O que sabemos é que eles construíram um império em cima de histórias de terror, ajudando a moldar a forma como enxergamos o sobrenatural até hoje. Talvez eles tenham realmente enfrentado forças que nós não conseguimos compreender. Ou talvez tenham sido mestres na arte de criar narrativas que mexem com nossos medos mais profundos. No fim, a verdade pode estar perdida entre fatos, lendas e ficção, e cabe a você decidir. Ed e Lorraine Warren foram os heróis do paranormal ou apenas os maiores contadores de histórias de terror que o mundo já conheceu? Comenta aí pra mim qual é a sua opinião. Eu vou deixar o link da playlist dos Warrens nos comentários para você maratonar. Verifique se já deixou o like, hypou o vídeo, se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.